Vestibular chegando e o que preparamos para vocês? A Semana do Vestibulando. Durante essa semana você terá acesso aos comentários dos livros e filmes que serão cobrados na prova. E é claro que a gente não poderia esquecer de lhe entregar as principais dicas para a prova de redação. Então fique ligado nos próximos dias. Para iniciar a Semana do Vestibulando, a gente recebe a professora Ana Clara Benevides, mestranda em Linguística pela UESB, para falar sobre como fazer uma boa redação. Pegue o caderno e anote essas dicas. Eu sou a professora Ana Clara e eu trouxe para vocês aqui algumas dicas para que os candidatos se saiam bem na redação do vestibular da UESB. Quando a gente pensa na redação do vestibular da UESB, mas também em outros vestibulares, os candidatos são solicitados a produzirem um texto na norma da língua portuguesa. Isso significa que os candidatos precisam se valer de uma modalidade formal da língua. E, para isso, precisam escrever um texto dentro do que é prescrito nas gramáticas normativas, né? Então, quando a gente pensa nessas normas, é preciso que os candidatos se valham das regras, por exemplo, de grafia, escrevendo as palavras corretamente, as regras de concordância verbal e nominal, de regência verbal e nominal, de colocação pronominal. É preciso que eles façam também a conjugação dos verbos corretamente ao longo do texto. E também é preciso dar uma atenção especial à pontuação ao longo do texto, ao uso da vírgula, aos pontos finais, né, no final de cada período. Tudo isso vai contribuir para que esse texto esteja apresentável da melhor forma nesse vestibular. É preciso também observar os elementos que constituem a coesão textual, né? Como, por exemplo, as conjunções, ligando um período no outro, ligando os parágrafos ao longo do texto, principalmente quando a gente pensa num texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que as relações de sentido precisam ficar bem explicitadas para que a banca entenda de fato qual é a sua linha argumentativa, né? Então, usar as conjunções, os pronomes ao longo de todo o texto, utilizar também sinônimos para evitar tanta repetição ao longo do texto é muito importante. Só lembrando que repetir palavras ao longo do texto não é errado, tá? O aluno pode repetir palavras, mas é preciso evitar o excesso, porque o excesso de repetição pode sim prejudicar a coesão ao longo do texto. Então, seguindo essas dicas, o estudante se sairá bem desse ponto de vista gramatical. Agora, pensando nos principais erros cometidos pelos estudantes quando eles vão elaborar a redação, a gente precisa pensar que a redação ela tem pelo menos dois grandes níveis, né? Que é o nível da estrutura e o nível do conteúdo. Um dos principais erros, quando a gente pensa no nível da estrutura, é a ausência do delineamento de uma tese, que é o ponto de vista assumido pelo estudante quando ele vai escrever a sua dissertação argumentativa, né? A tese é nada mais, nada menos do que o ponto de vista assumido pelo escrevente, né? Pelo candidato. E outro aspecto também, do ponto de vista estrutural, do gênero, é a ausência do delineamento dos argumentos. Porque, claro, se você vai argumentar, você precisa definir argumentos, certo? Então, é muito importante definir tese e definir argumentos. Isso do ponto de vista estrutural. Então, na maioria das vezes, um dos principais erros são esses, né? Do ponto de vista estrutural. Já do ponto de vista do conteúdo, o que acontece muitas vezes é quando o aluno já consegue elaborar uma tese, ele já consegue elaborar os argumentos a serem discutidos, mas esses argumentos são majoritariamente baseados no senso comum. Isso acaba sendo uma falha grave na redação, porque isso demonstra para a banca que a sua redação, a sua argumentação é inconsistente. Então, o ideal é que o aluno apresente validações para a sua argumentação, seja em pesquisas, né, por meio dos dados, em fatos históricos, em autoridade sobre o assunto. Então, tudo isso é importante e não pode ser esquecido. Bem, desde o ano passado, a UESB adota o Instituto Avalia para fazer a avaliação das provas do vestibular da UESB.
né? Então, quando a gente pensa no Instituto Avalia e no que o Instituto Avalia espera do candidato, e isso está especificado no próprio edital, a gente percebe a importância de alguns pontos. É sobre isso que eu vou falar agora. Quando o aluno estiver no momento de prova, ele vai receber uma proposta temática, né? Nessa proposta temática, haverá algumas instruções que os alunos precisarão ler para poder fazer essa avaliação da melhor forma. É muito importante que os candidatos façam essa leitura atenta e sigam as regrinhas que estão lá, porque cada banca tem uma especificidade e você só vai saber o que a banca espera de você fazendo essa leitura, né? Então, primeiro tem esse ponto, você vai ler as instruções. Depois, tem os textos motivadores, que na verdade é um padrão que a gente encontra na maioria das bancas, né? As bancas entregam uma proposta temática com textos motivadores que ajudarão o candidato a produzir essa redação. Muitos candidatos têm receio de fazer a leitura dos textos motivadores porque acreditam que isso pode influenciar negativamente, né, na elaboração do texto, mas isso é um mito. Tá? A menos que você copie, né? Não é o ideal copiar, obviamente, mas isso não vai te prejudicar. A banca coloca esses textos lá justamente para dar um direcionamento para esse tema. Porque muitas vezes, simplesmente pela frase temática, não é possível compreender bem o que a banca está esperando de você. Mas quando você lê esse texto, os textos motivadores, você vai saber, de fato, o que a banca está esperando. Inclusive, eu indico que os candidatos, ao lerem os textos motivadores, já circulem as palavras-chave para que essas palavras apareçam ao longo do texto. Outra coisa que é muito importante é que o candidato se organize para produzir um texto de 30 linhas, né? Para isso, é importante fazer um treinamento em casa, com o tempo marcado, lembrar que não tem só a prova de redação nesse dia, há outras provas também a serem feitas, né? Então, fazer essa organização do tempo e do espaço de discussão, que são as 30 linhas. Por causa disso também, é importante que o candidato não selecione um número muito grande de informações, porque não há espaço para isso. Essas informações apresentadas na redação precisam ser, acima de tudo, bem desenvolvidas para que a argumentação fique consistente. Então, selecionar 2 ou 3 informações é o bastante para que o candidato consiga desenvolver uma boa argumentação e, assim, consiga uma boa nota no vestibular. Bem, geralmente o tema da redação é uma preocupação constante por parte dos estudantes. E, de fato, causa certa ansiedade e curiosidade nos estudantes, né? Quando eles estão estudando e se preparando para esse momento tão importante. Então, eu trouxe 2 propostas temáticas que eu acho que podem ser cobradas no vestibular da UESB, tendo em vista que o vestibular da UESB abarca um conjunto de temas que podem ser sociais, mais econômicos, visando a cultura, a tecnologia, né? Então, pensando que nós estamos saindo, digamos assim, de um momento pandêmico muito grave, um dos temas que talvez possa ser cobrado é a questão da importância da vacinação por parte da população. Principalmente se a gente pensar que essa questão da vacinação foi um assunto polêmico na nossa sociedade, né? Muitas pessoas ficaram contra a vacinação, muitas pessoas tiveram medo, tiveram receio e outra parte já se colocou de forma mais favorável à vacinação. Então, esse é um tema que, de repente, pode ser cobrado sim. Uma outra questão, também pensando aí nas consequências da pandemia, é a relação dos usuários da internet, né, dos indivíduos que utilizam os meios digitais e a educação. Nesse período pandêmico, a gente viu uma grande revolução nas escolas, né? As escolas precisaram se adaptar ao ensino remoto, precisaram introduzir mais meios digitais no ensino. Então, essa relação entre tecnologia e educação também pode ser abordada e talvez seja algo que seja cobrado nas provas de redação. Mesmo assim, acaba sendo muito difícil, né, diante da diversidade de temas que podem ser cobrados, acaba sendo muito difícil adivinhar qual é o tema. A gente sugere, né,
porque todo professor gosta de fazer isso, mas as possibilidades são imensas. Então, diante disso, o estudo mais seguro para os candidatos é o estudo dos eixos temáticos. Então, existe uma diversidade de eixos temáticos também, mas, obviamente, em um número menor do que quando a gente compara com o número de temas mais específicos. Então, quando o aluno, por exemplo, estuda por eixos temáticos, por exemplo, o eixo da educação, o eixo da saúde, o eixo da tecnologia, ele acaba se preparando para uma quantidade grande de temas, né? Então, o aluno que estuda para o eixo temático da saúde, ele está preparado para uma diversidade de temas que se relacionam ao eixo da saúde, inclusive a questão das vacinas, como eu disse anteriormente. Mesmo que ele não tenha argumentos muito específicos para o tema da vacinação, ele tem argumentos mais gerais que com certeza servirão para desenvolver uma boa argumentação sobre esse tema. Anotou as dicas? Agora é ampliar a leitura, estudar bastante e ter muita atenção na hora da prova. No próximo bloco, a gente confere uma série de análises sobre o filme Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Não saia daí! A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM. Informação, formação e conhecimento. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Voltamos à nossa programação com os comentários sobre um dos filmes que serão cobrados no vestibular da UESB em 2023. Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar, é um documentário em formato de animação. A obra conta a história real de Yamin Nawab, um afegão que fugiu ainda criança do seu país. Confira! Qual é sua memória mais antiga? Se a gente for pensar, a memória mais antiga de Yamin, ele vai começar a fazer o esforço de lembrança do tempo de criança, de infância, das brincadeiras com seu irmão, jogando vôlei, soltando pipa, criando pombos. Mas esse esforço vai ser interrompido, porque é uma memória traumática. Uma memória traumática que lembra a guerra do Afeganistão, que lembra a fuga do Talibã, o desaparecimento do seu pai e o sequestro da sua irmã. Tudo isso faz com que Yamin pare, de rememorar essa história. O exercício
que a Ami faz junto ao seu amigo, de trazer as suas lembranças à tona, faz com que ele faça o que Freud chamou de trabalho de luto, ou que a gente poderia chamar de pazes, fazer as pazes com o passado. À medida que ele vai narrando e lembrando uma memória que é transpassada por uma memória de infância feliz, mas também por uma memória traumática e principalmente por uma memória de refugiado, a Ami vai se curando desse passado. Ele consegue fugir do Talibã, passa anos vivendo na Rússia, consegue fugir da Rússia, inclusive, porque ele estava também sendo perseguido lá com sua família, porque ele estava com documentação ilegal. A Ami vai sozinho e os contrabandistas, informam a Ami que ele precisa contar uma mentira, que seria dizer que toda a sua família tinha sido morta pelo Talibã e ele estava sozinho no mundo. Assim ele faz à medida que ele chega no aeroporto e ele conta essa história. Mas ele contou essa história tantas vezes em sua vida que vai criar uma espécie de falsa memória, já que a memória é um processo seletivo. A gente faz uma seleção daquilo que a gente gostaria de lembrar e daquilo que a gente gostaria de esquecer. E essa medida que ele vai narrando para o seu amigo a sua história, ele faz um reencontro com essa memória. Esse reencontro com essa memória leva a Ami a fazer as pazes com o seu passado. Ele tem um namorado que tem toda uma expectativa de casar, mas ele sempre fica em dúvida sobre esse futuro, sobre esse lar. E só à medida que ele vai narrando o seu passado e fazendo esse reencontro com essa memória, que ele consegue finalmente encontrar o seu lar e que ele se casa, ao final do filme, com o seu namorado. Inclusive, é uma escolha do diretor, optar pela animação, à medida que ele preserva a identidade de Ami. Por quê? Porque ele ainda pode ser perseguido, ele ainda pode ser morto pelo Talibã. O Talibã ele acabou de reaver o poder no Afeganistão. E relacionando com o Brasil, o que a gente pode tirar de lição? Em um momento que a gente viveu nesses últimos 6 anos, desse retorno ao conservadorismo, a perseguição às mulheres, à liberdade das mulheres, inclusive a homofobia, também que é retratada no filme, a gente pode pensar e relacionar como, a partir da religião, uma religião que ela não é, na sua origem, extremista, mas a interpretação que se faz dela é extremista, nos leva a perseguir a liberdade das mulheres. Então é muito importante a UESB trazer essa obra no sentido de a gente fazer a reflexão sobre a nossa própria realidade, que a gente precisa cada vez mais estar aptos, a viver em sociedade, a viver a nossa diversidade, a entender e perceber o outro e o eu, esse encontro com essa alteridade, do ou e do eu, e o respeito acima de tudo. Então, assim, trazer essa obra com a Ami, que traz uma história traumática de não pertencimento, mas que consegue fazer esse trabalho de luto, consegue encontrar um final feliz, coisa muito importante da obra é o final feliz de Ami, nos faz também ter esperança no futuro. E para concluir, eu gostaria de dizer que a memória de refugiado de Ami nos faz pensar e refletir sobre o não lugar do refugiado e remete àquela primeira pergunta: o que é lar para você? Ami responde: é um lugar que eu posso ficar. Então Ami nunca pôde ficar em nenhum lugar, mas agora, nesse momento que ele narra a sua história, ele reencontra a sua memória e consegue permanecer, consegue ficar. Ele faz um reencontro com seu próprio eu, à medida também que ele denuncia o contexto complexo do Afeganistão. Bem, estou aqui para falar um pouco sobre o filme Flea, Um Lugar para Chamar de Lar. Este filme tão importante para discutirmos algumas questões relacionadas ao deslocamento forçado, ao refúgio, à fronteira, tudo dentro de uma perspectiva a partir do personagem principal, Amin, esse afegão que tentou migrar já nos anos 90 para a Rússia com sua família, posteriormente para a Europa, especificamente a Suécia, mas indo parar na Dinamarca. Temos nos últimos 10 anos um aumento significativo de pessoas em deslocamento forçado pelo mundo. Se até 2011 nós tínhamos cerca de 40 milhões de pessoas em deslocamento forçado, hoje já duplicamos. Hoje são mais de 80 milhões de pessoas em deslocamento forçado pelo mundo. São mais de 25 milhões de refugiados.
São 30, 40 anos aí que o povo daquele território, daquela região, vive constantemente dentro de um conflito, dentro de uma guerra e precisando se deslocar. O tema do refúgio, ele aumenta constantemente no noticiário. Você tem os holofotes direcionados para algumas regiões, especialmente para a Europa, justamente quando esses refugiados batem à sua porta. E essa é uma questão importante porque se temos dentro do Afeganistão mais de 30 anos com pessoas se deslocando de maneira forçada, é somente entre os anos 2014 e 2016 que esse tema chega com mais força, pelo menos para nós no Brasil, justamente porque é um momento em que faz com que as pessoas se direcionem também para esses territórios. Até então, o refúgio era um tema praticamente apagado dentro da imprensa ou mediaticamente não tinha tanta relevância. Hoje temos a desumanização através das fronteiras, militarizadas, com cercas e muros. A falta de travessias seguras, neste caso, permite também que traficantes utilizem essas pessoas como mercadoria. Então são questões que estão presentes no filme, como a fronteira e a vida do refugiado ou de quem se desloca de maneira forçada continua sempre em risco. Então, cada vez mais urgente e necessário buscar alternativas que possam facilitar a entrada de pessoas em cada país que possa recebê-lo. Assim foi o pacto que a ONU e diversos países assinaram em dezembro de 2018 e precisa urgentemente ser posto em prática. Nesse sentido, percebe-se que não é somente a história de Amin no filme Flee, Nem um Lugar para Chamar de Lar, ou somente a história do Afeganistão que atravessam nosso cotidiano. Ao olharmos para o Afeganistão dos anos 80 e 90, em meio às disputas da Guerra Fria e posteriormente a tomada do poder pelo Talibã e se estendendo um pouco mais até a invasão dos Estados Unidos em 2001, tivemos a militarização das fronteiras, construções de muros e cercas para que impedissem a entrada de novos refugiados em diversos países, especialmente da Europa, além da construção do muro entre México e Estados Unidos. Toda a subjetividade, toda a história, a perspectiva de cada pessoa que está ali se deslocando de maneira forçada, ela é apagada de alguma forma. Há vários refugiados sem rosto algum, com apenas seus traços, porque o refúgio ainda é tratado dessa forma, quase apagado, e só se tornando visível quando está diante de alguma fronteira. Flee, Nenhum Lugar para Chamar de Lar, é um filme dinamarquês do diretor Jonas Rasmussen, que traz a história, em formato de documentário animado ou docudrama animado de um refugiado afegão na década de 80, 90, após retirada da invasão soviética, que devastaram o Afegão e que reverberam até hoje, no noticiário internacional, por exemplo. Flee nos lembra também de um outro filme israelense do diretor Ari Folman, de 2008, chamado Valsa com Bashir, que também traz no seu bojo, na sua temática, essa relação da construção de memórias e traumas durante a guerra, no caso, em Israel. Existem alguns elementos que ganham corpo nessa narrativa. Então, as memórias, a desconstrução de todo esse ambiente que, nesse momento, também vai se descobrindo enquanto criança, enquanto adolescente, e descobrindo também a sua sexualidade nesse processo, que torna a situação para ele ainda mais insegura, pois o Afeganistão, na época como hoje, também ainda é um país com leis muito rígidas, interpretações muito rígidas do Corão, e que fazem com que, por exemplo, homossexuais e mulheres sejam perseguidos. Dessa forma, a família de Amin só tem uma única possibilidade, que é fugir. Daí vem o termo flee, escapar, fugir. A gente acompanha essa trajetória de maneira crua, de uma maneira muito dura. Eles conseguem fugir por meio do tráfico humano para
Rússia, que também naquele momento começa o processo de desestruturação da União Soviética. Isso faz com que todas as estruturas se tornem decadentes naquele estado. Então eles tentam de toda maneira fugir. E aí a gente tem uma cena que é bastante icônica, naquele barquinho quase afundando, inapropriado, encontra um grande transatlântico europeu, é percebido que eles são tratados como uma atração mórbida, né? Onde os turistas vão, filmam, fotografam como uma curiosidade turística que ocorre de oportunidade e simplesmente voltam para a vida luxuosa, confortável e segura deles. Isso torna muito cruel essa jornada, porque é um grupo de pessoas que foge não por escolha, né, por falta de escolha, e essas pessoas precisam de algum tipo de ajuda e a elas são negadas todas as possibilidades de dignidade, de direito internacional, de direitos humanos. Quanto mais a gente vê que nesse processo se trata da recuperação das memórias do protagonista, Amin, numa conversa com o diretor, me chama a atenção o fato, por exemplo, dele utilizar uma baixa cadência de desenhos por segundo, porque no cinema de animação, a gente, para poder fazer um movimento fluido, que a gente está acostumado, a gente precisaria fazer mais ou menos 24 desenhos para cada segundo de filme. E ele usa uma taxa muito menor, algo em torno de, às vezes, de 5 ou até menos desenhos por segundo, fazendo com que esse movimento fique bastante duro e fragmentado, que reverbera e que ilustra um pouco a vida dessa família, que também não tem uma fluidez. Ela passa percalços, travamentos. Essa escolha do diretor mostra muito bem essa vida que não flui, que está toda hora sendo interrompida, andando e caminhando a pequenos passos e todo momento sendo travado. Flea nos traz uma reflexão dentro desse processo do lugar ou do não lugar, da falta de lugar dos refugiados, que por muitos anos, muitas vezes em campos de refugiados, eles passam a ter as suas vidas furtadas, né? São vidas que não progridem, são pessoas que não têm lugar, né? Dessa forma também não conseguem construir laços e muitas vezes também não conseguem construir um futuro. Esse próprio futuro que hoje na narrativa é presente em Flea é um presente que sofre toda a influência e todas as dores desse passado tão difícil e tão violento. Essa relação que vem dessa história, ela reverbera ainda nas atitudes do protagonista, seja na sua relutância em casar com seu namorado, Casper, do qual fica muito claro no filme que os dois se amam, na sua tentativa, por exemplo, de se esquivar, né, dessas situações, a própria dificuldade de falar do processo, a tentativa de se afogar no trabalho, nessa tentativa de fugir desse cotidiano, são indícios desse sofrimento latente e contínuo, do qual Amin, ainda por conta de toda a sua história, não consegue se atrelar, não consegue confiar, não consegue ter a segurança para que ele possa acreditar, né? Então a gente vê todo esse processo de uma maneira bastante crua, e o diretor usa de uma técnica que também lembra a Valsa com Bashir, e também num filme brasileiro a gente pode ver também uma técnica parecida com O Menino e o Mundo, né, de Ale Abreu, que ele coloca o pé no chão da realidade utilizando imagens de acervo e imagens captadas, que em contraposição ao desenho e à imagem de animação ganha uma força e um impacto quando a gente percebe aquelas memórias. O diretor traz imagens de arquivo, de telejornal, onde você vê que as memórias relatadas particularmente, individualmente por Amin, elas foram expostas em grandes eventos traumáticos, seja no resgate de imigrantes dentro de containers, né, de prisões e de todo tipo de violência que um imigrante ilegal, um refugiado, muitas vezes sofre, mesmo que legalmente asilado. Então a reflexão que nos propõe
Flea, durante essa 1h30, né, de um filme sufocante, honesto, ao mesmo tempo delicado, é o reconhecimento de um lar para um refugiado que se descobre homossexual numa sociedade em guerra, homofóbica, misogênica, onde é necessário escapar para não morrer. Ao ponto de, no final, acho que de maneira aí bastante magistral e como um suspiro de esperança, o diretor, justapondo as imagens, ele mescla e sobrepõe imagens da suposta casa de Amin com o desenho de animação, criando essa mescla e essa fusão da memória e da realidade exposta pela imagem captada. E esse momento nos dá um alívio, um sopro de esperança, quando entende que ele, Casper, finalmente constrói um lar, né? Um lugar que não seja temporário, para usar os termos dele, né? Um lugar que seja de fato um lugar para se estar, né? Um lar. E isso é o ponto alto que nos alegra e nos dá esperança de que refugiados, histórias como essas, que são muitas pelo mundo, né, e cada vez mais numerosas, elas possam, ao fim, encontrar um caminho, encontrar um lar, encontrar a felicidade, da qual todo ser humano merece ter. O primeiro dia da Semana do Vestibulando fica por aqui. Amanhã você acompanha os comentários do Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e o filme Que Horas Ela Volta, da paulista Ana Mui Laerte. E se você quiser conferir a concorrência do vestibular, acesse nosso site www.uesb.br/vestibular.